Fala, beleza? Forte abraço a quem está acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado por retornar aqui ao meu canal. Você já deixa aquele like, porque seu joinha é muito importante aqui para o vídeo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, assinale o sininho de notificação. Você que quer me seguir nas outras mídias sociais, Instagram, Algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's. O Twitter a mesma coisa, Algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's. Este é mais um comentário sem freio. Muita gente pedindo através dos comentários e também através das redes sociais, e eu vou trazer, portanto, aqui a minha avaliação com relação à Copa União, a polêmica Copa União de 1987. Eu, inclusive, travei aí discussões acaloradas com a Simone. Não vou trazer aqui o sobrenome dela, porque, lamentavelmente, a gente sabe que tem torcedor imbecil em tudo quanto é clube, e no Flamengo também tem torcedor idiota. Então, para impedir que ela sofra algum tipo de retaliação ou que seja perseguida, né, que haja algum hater nas redes sociais para procurar o perfil dela e fazer qualquer tipo de bobeira. Então, vou tratá-la apenas como Simone. Ela falou a respeito dessa situação, de que ela achou que foi completamente injusto, que foi algo arbitrário, que o Clube dos 13 simplesmente excluiu os outros participantes. Então, eu vou explicar para ela e para as demais pessoas que acham que o esporte é o campeão brasileiro de 1987 e que acham que foi completamente arbitrária a situação do Clube dos 13 de criar a Copa União e excluir os outros clubes. Vamos então começar de 1986. O campeonato de 86 tinha 44 clubes. 44! Se você acha que isso é muito, em 1979 foram 94 clubes a disputar a competição, mais inclusive do que no ano anterior, em que houve 79 participantes durante o Campeonato Brasileiro de 1978. Na época, o governo federal, que vivia a ditadura militar, utilizava de maneira política o futebol para tentar manipular as massas e tentar conter o foco de insatisfação cada vez maior com a ausência de eleições diretas para presidente da República. Dizia, um ditado popular: onde a arena vai mal, um clube no Nacional. Onde a arena vai bem, um clube também. A arena era o partido de sustentação do governo. Só havia 2 partidos permitidos pela Constituição Federal na época. Um de situação e o outro de oposição. A Arena, e tinha o MDB, que depois virou PMDB e hoje voltou a ser MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Todos os demais partidos foram dissolvidos. E aí, a partir da abertura que foi promovida pelo general Figueiredo, a partir de 1979, quando ele assume a presidência da República, outros partidos foram sendo aceitos, e foram sendo criados, alguns refundados, como foi o caso do PTB, do PSD, e alguns criados mesmo, como foi o caso do PT, que existe até hoje, o PDT, que foi fundado pelo Leonel Brizola, e tantos outros. Então, só para dar um panorama para vocês da atmosfera política daquela época, que permeava também o futebol. E aí, em 1987, em julho de 1987, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Nabi Abichedi, com a renúncia de Otávio Pinto Guimarães, já que a CBF passava por uma profunda crise institucional e também financeira, veio a público conceder uma coletiva de imprensa no Jornal Nacional, dando conta de que a CBF não tinha condições financeiras para organizar o Campeonato Brasileiro daquele ano. E olha que já estávamos às portas da realização do Campeonato Brasileiro, que seria realizado na segunda metade daquela temporada, na segunda metade de 1987, e já era 7 de julho, se não me engano, esta data que foi concedida esta coletiva de imprensa de Nabi Abichedi, ele que tinha sido presidente da Federação Paulista de Futebol e era, à época, o presidente o vice-presidente ou presidente em exercício da Confederação Brasileira de Futebol. Então, a CBF foi bem clara que se os clubes quisessem fazer a competição, teriam que arcar eles próprios com as despesas, porque a CBF não teria condições, ou então teria que fazer um campeonato regionalizado. Imagina só
a situação, um campeonato regionalizado de clubes, né? Uma coisa assim absurda, né? Como se os clubes, por exemplo, do Rio tivessem que jogar entre si, fazer um mini estadual, e aí desse mini estadual sai um representante do Rio, aí sai um outro de São Paulo e tal. A Taça Brasil, por exemplo, antes da criação da Copa do Brasil, que era realmente, né, realmente os representantes, né, de cada estado, né? A Taça Brasil, que foi disputada até 1968 ou 1969, não me recordo agora, era disputada nesses moldes, né? E já havia sido substituída pelo Campeonato Brasileiro justamente pelo clamor de ter uma competição genuinamente, reconhecidamente, efetivamente nacional. Seria um retrocesso gigantesco. Então, vendo aquela situação, o presidente do Flamengo, Márcio Baroquel de Souza Braga, ligou para Carlos Miguel Aidar, que era o presidente do São Paulo, e disse a ele: olha, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque senão a gente vai ficar sem competição durante 6 meses. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí ele foi convidado pelo Carlos Miguel Aidar para ir a São Paulo para discutirem, e ele foi na companhia do diretor executivo de marketing do Flamengo, João Henrique Arias. Ele, junto com o departamento de marketing do São Paulo, alinhavou naquele mesmo dia, na capital paulista, os moldes do que seria uma competição, né? Seria, na verdade, uma competição salva-vidas, né? Para reunir alguns clubes para que eles não ficassem sem atividade, porque seria algo... Imagina a quantidade de jogador que seria mandado embora dos clubes, a quantidade de funcionários que seriam demitidos, a quantidade de jornalistas que ficariam sem emprego, né? Porque a imprensa esportiva até hoje é uma fração muito forte, né, da imprensa brasileira e emprega muitos jornalistas. Então, justamente temendo essa circunstância, Márcio Braga tomou essa iniciativa, né, e chegaram à conclusão de que os próprios clubes teriam que fazer, né, organizar entre si uma competição para que não ficassem sem atividade. E assim saiu a Copa União. A Copa União nasceu da criação do chamado Clube dos 13, que hoje está dissolvido, né, mas que era a reunião dos 13 clubes mais bem ranqueados do quadro da CBF. E aí esses clubes se reuniram em uma associação, em uma espécie de liga, e através desses clubes foi discutido o estatuto, foi discutida a fórmula de disputa, né? Eles até chegaram à conclusão que fazer um campeonato com 13 clubes não seria legal, que o ideal seria fazer um campeonato com 16 clubes, que é o chamado, vamos dizer assim, um quadrado perfeito, né? 4, 8, 16, 32, então eles chegaram à conclusão que o melhor seria fazer um campeonato com 16 clubes, e aí convidaram 3 clubes, o Curitiba, o Santa Cruz, perdão, e o Goiás, e fizeram toda a fórmula. A partir do dia 11 de setembro de 87, a competição seria dado o início da competição. Só que os outros, vamos dizer assim, 28 clubes que ficaram fora, né, que disputaram o Campeonato Brasileiro do ano anterior e que ficaram fora dessa competição organizada pelo Clube dos 13, foram até a sede da CBF e reclamaram, né, dizendo que inclusive retirariam o apoio à CBF, né, e pressionaram inclusive suas respectivas federações para que fizessem a mesma pressão, já que ficaram fora. Lembrando que a Copa União, ela não se pretendia como campeonato brasileiro, ela se pretendia simplesmente como uma competição criada para disputa entre os clubes que criaram o Clube dos 13, para que esses clubes não ficassem sem atividade. Eram os clubes que mais investiam no futebol brasileiro. E seriam com certeza os clubes que teriam mais prejuízo se não houvesse um campeonato brasileiro. Então, pressionada por essas entidades, né, por essas federações, principalmente federações do Nordeste, e pelos clubes que ficaram de fora, a CBF decidiu intervir. Ela impôs, portanto, já com o campeonato em curso, já com a Copa União em curso, né, a realização de um outro campeonato que ela chamou de Campeonato Brasileiro, reunindo outros 16 clubes, que na verdade seria uma espécie de segunda divisão. E aí a CBF chamou
esse outro campeonato, que para ela era o Campeonato Brasileiro de módulo amarelo, e a Copa União ela passou a chamar de módulo verde, ou seja, ela tomou para si uma competição que ela não organizou. Detalhe, em apenas uma semana, na movimentação dos clubes, principalmente o Clube dos 13, e principalmente Flamengo e São Paulo, com uma ação que foi fantástica do João Henrique Areias, o diretor executivo de marketing do Flamengo, eles conseguiram patrocínio para a competição, conseguiram negociar os direitos de transmissão com a TV Globo e até mesmo as despesas de passagem e hospedagem com a então Varig, já extinta companhia aérea, que era a maior companhia aérea da época. Os clubes não tirariam um centavo do bolso e ainda receberiam uma premiação, um rateio, né, pelo fato de terem conseguido até mesmo a questão do naming right, porque o Grupo União, que fabricava o açúcar União, o café União, também entrou na parada. E aí foi, vamos dizer assim, financeiramente, um grande sucesso a realização da Copa União. Eis que a CBF impôs ao Clube dos 13 que houvesse um cruzamento entre os campeões e vice dos dois módulos, né, o módulo amarelo e o módulo verde, para que fosse decidido quem seria o representante da CBF, ou os dois representantes da CBF, né, o Brasil tinha direito a 2 vagas, na Copa Libertadores da América de 1988. Não sei por que razão, mas ao contrário do que havia decidido, em arbitral, os representantes de cada um dos integrantes, né, do Clube dos 13, o Eurico Miranda, que era o representante do Clube dos 13 na CBF, na calada da noite, assinou um termo concordando com a imposição da CBF. Mesmo Eurico Miranda, que após uma nova reunião, já findo o Campeonato Brasileiro, a Copa União, né, já terminada a Copa União, houve uma reunião que, de maneira unânime, conclamou o Flamengo e Internacional, respectivamente, que fizeram a final da Copa União, campeão e vice daquela competição. E o próprio Eurico Miranda, né, o falecido Eurico Miranda, ele, as câmeras dos jornalistas, foi enfático. Perguntaram a ele, quem é o campeão brasileiro de 87? Ele disse, o campeão brasileiro é o Flamengo. Mas, curiosamente, em 88, Eurico Miranda foi convidado pelo recém-eleito Ricardo Teixeira, eleito com os votos dos clubes e das federações do Nordeste, presidente da CBF. Nem preciso dizer o histórico do Ricardo Teixeira, investigado aí no Ministério Público, Polícia Federal e até Interpol por escândalos de corrupção no Brasil e fora do Brasil também em esquemas envolvendo a FIFA. Né? Não vou entrar nesse certame. Mas o Eurico Miranda foi convidado pelo Ricardo Teixeira para ocupar o cargo de diretor de competições da CBF, ganhando um pomposo salário. Não sei se tem relação de uma coisa com outra, mas que fica estranho, fica, né? Então, competição, a Copa União rolou, Flamengo fez a final com o Internacional, primeiro jogo deu empate, segundo jogo o Flamengo venceu com o gol do Bebeto, e todos os jornais e todas as revistas especializadas, a TV, as rádios, proclamaram o Flamengo campeão, né? O Jornal do Brasil estampou, né? Foi a primeira página do Jornal do Brasil, na manhã seguinte, tetracampeão. E aí, a foto do time do Flamengo estava lá. Só que a CBF bateu o pé e manteve a sua decisão do quadrangular. Flamengo e Internacional continuaram se recusando. O Flamengo, inclusive, entrou na justiça e obteve, na Justiça do Rio de Janeiro, uma decisão garantindo que ele não ele teria o direito de não participar, de se recusar a participar do quadrangular. Mesmo assim, a revelia da Justiça, a CBF manteve o quadrangular. Flamengo e Internacional foram derrotados por WO, Sport e Guarani fizeram seus jogos e o Sport foi declarado pela CBF campeão brasileiro. Sport e Guarani
foram os representantes brasileiros na Copa Libertadores da América de 1988. Diga-se de passagem, esse quadrangular foi realizado entre janeiro e fevereiro de 88. Nem 1987 era mais. Dada essa grande celeuma, a decisão acabou indo parar no Conselho Nacional de Desportos, né? Para quem não sabe, essa galera mais nova não sabe disso, o Conselho Nacional de Desportos era uma autarquia, era um órgão do governo criado para fazer uma espécie de agência reguladora e normativa, né? Como hoje existe, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, né? Como existe o Copom, né? Existia na época o Conselho Nacional de Desportos, que era um órgão regulador do governo. E Manuel Tubino, na época presidente do CND, que era, na época, o órgão máximo, vamos dizer assim, do esporte no Brasil. Ele baixou uma resolução, né, após decisão colegiada, ou seja, o conselho se reuniu, né, o conselho presidido pelo Manuel Tubino, e esse conselho decidiu que o Flamengo era legitimamente o campeão brasileiro de 1987, desconsiderando um módulo amarelo criado pela CBF no ano anterior. O problema todo é que, apesar de qualquer decisão do Conselho Nacional de Desportos, né, e essa decisão foi inclusive publicada no Diário Oficial, não preciso nem dizer que qualquer coisa publicada no Diário Oficial tem status de lei e gera efeitos jurídicos. Qualquer decisão. Só que o Conselho Nacional de Desportos foi extinto no dia 12 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, né? Constituição chamada Constituição Cidadã, apresentada no Congresso Nacional daquele ano e que está em vigor, inclusive, até hoje, já bastante modificada, com diversas emendas, e a justificativa da Assembleia Constituinte para a dissolução do Conselho Nacional de Desportos, que aquilo era uma herança do período da ditadura de intervenção na sociedade, né, nos atos e procedimentos da sociedade, e que o Conselho Nacional de Desportos não era mais necessário. Fato é que o esporte, no início dos anos 90, entrou na Justiça de Pernambuco, e o Tribunal de Justiça de Pernambuco emitiu um parecer obrigando a CBF a desconsiderar o Flamengo campeão brasileiro de 1987 e admitir o esporte campeão. Situação que se desenrolou bastante e que no ano retrasado, se não me engano, acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal. Embora tenha perdido em todas as instâncias, nenhuma das derrotas do Flamengo foram por unanimidade. Sempre houve controvérsia. Justamente amparado nisso, o Flamengo foi pedindo recursos. E mesmo no Supremo Tribunal Federal, a turma que julgou, né, foram 7 ministros, e por 6 votos a 1 foi mantida a decisão de que o esporte seria o único campeão. Detalhe, o Flamengo não entrou com recurso querendo substituir o esporte, mas que fosse admitido junto com o esporte campeão brasileiro daquele ano. Que aconteceu. A CBF, inclusive, ela, em 2011, depois de mais de uma década de batalha, né, desde 1997, o Flamengo batalhava dentro da CBF para isso, e na gestão da então presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, Ricardo Teixeira, aquele mesmo que arrumou a confusão em 87, admitiu que o Flamengo também, junto com o esporte, foi campeão brasileiro. E o esporte, amparado em uma decisão judicial, entrou de novo na justiça, obrigando a CBF a voltar atrás na sua decisão. Fato é que o Flamengo, ainda amparado por essa situação, ainda tenta um último recurso no STF, mas o departamento jurídico já avisou que vai às últimas consequências. Se for o caso, vai novamente à FIFA, e se for o caso, vai até o Tribunal de Haia, na Suíça,
para tentar a corte arbitral do esporte para levar essa questão. Entendo, o único voto favorável ao Flamengo foi de Celso de Mello, ele que é o decano do Supremo Tribunal Federal, decano, ou seja, aquele que é o considerado o maior conhecedor de todos ali, o mais experiente, o mais antigo, e o maior conhecedor, aquele que tem o mais notório saber jurídico. Aqui não me cabe falar de lei, não sou advogado, embora eu pertença a uma família de juristas. Mas, para mim, juiz, desembargador, ministro, entende muito de lei, de legislação, não entende de futebol. Modéstia à parte, eu entendo de futebol, entendo melhor que qualquer um daqueles ministros. Eu vi o Flamengo sendo campeão, eu vi o Flamengo sendo proclamado campeão ao final da Copa União. Então, para mim, não houve Campeonato Brasileiro aquele ano, houve Copa União e o Flamengo foi campeão da Copa União. Se não houve Campeonato Brasileiro, por quê? Eu não posso admitir que o Sport que foi campeão, o Sport foi campeão de uma forma esdrúxula, da segunda divisão, do módulo amarelo. O Sport, depois de uma disputa de pênaltis, Sport e Guarani perderam a conta, o árbitro perdeu a conta de quanto estava. E aí o Guarani simplesmente desistiu de bater. Olha, foi tão importante, olha como terminou a competição organizada pela CBF. Simplesmente os caras perderam a conta. E aí o Sport foi declarado campeão por desistência do Guarani. Eu não quero mais cobrar pênalti, não. Dá esse título para o Sport. E a Copa União é até hoje o maior exemplo de uma competição bem sucedida, técnica e financeiramente. Foi a mais bem organizada competição até hoje, desde o Campeonato Brasileiro em seus moldes modernos, a partir de 1971. E, sincera e honestamente, para mim, o esporte, eu não vejo razão um clube ser ao mesmo tempo campeão da segunda e da primeira divisão no mesmo ano. Não faz sentido, não faz o mínimo sentido. Não sei porque só o esporte se considera campeão. Todo mundo, imprensa, qualquer pessoa com mínimo bom senso trata o Flamengo como campeão. A FIFA, quando se refere ao Flamengo, quando posta alguma coisa sobre o Flamengo, quando faz alguma matéria sobre o Flamengo, quando cita o Flamengo em seu site, se refere ao Flamengo como hexacampeão brasileiro. Quando o Flamengo foi campeão em 2009, a FIFA fez uma matéria em seu site enaltecendo o feito do Flamengo e falando do Flamengo como hexacampeão brasileiro. Quando o Flamengo voltou a disputar efetivamente o título, a partir de 2016, a FIFA diz que o Flamengo está buscando o seu 7º título brasileiro. A FIFA, a entidade máxima do futebol. Se a FIFA diz isso, com todo respeito, mas quem é o esporte na fila do pão? Então, essa é a situação. Fica para você aí, eu estou dando todos os fatos, para mim contra fatos não há argumentos. Você tire as suas conclusões. Se você concorda comigo, que o Flamengo é o campeão de 87, beleza. Se você não concorda, pode também protestar aqui, deixar o seu comentário no vídeo, Já deixa aquele like, você ajuda muito aqui o canal. E você que não se inscreveu, inscreva-se, tá? E assinar o sininho de notificação. Portanto, mais um comentário sem freio. Você sabe, toda semana pelo menos um comentário sem freio com um assunto polêmico para você. E aqui ninguém fica em cima do muro. Valeu? Eu vou ficando por aqui, mas permaneça aqui no canal. Olha, tem tudo sobre o Flamengo, além dos outros comentários sem freio, tem pós-jogo, tem crônicas em homenagem ao Flamengo. Você vai gostar. Mas eu vou ficando por aqui, você me reencontra em outros vídeos aqui mesmo no canal. Valeu? Forte abraço!